Oi, pessoas lindas, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo esse vídeo, você já sabe, não é? Seja muito bem-vindo! Gente, ontem eu fiz um vídeo falando sobre as coisas de antigamente, relembrando algumas coisas e tal, e da minha infância, do passado, né? E eu posso dizer uma coisa a vocês, eu nunca recebi tanto direct na minha vida no Instagram, falando, algumas pessoas falando, tu esqueceu de falar sobre isso, tu esqueceu disso, tu esqueceu daquilo. Eu disse, então vou fazer coisas de antigamente 2, porque não tem como, eu deixei muito a desejar, muita coisa, então eu fui pegando só as coisas que eu vivenciei, né? Peguei coisa de um, peguei coisa de outro, outras coisas que eu achei que era muito recente, coisas que se usa até hoje, aí eu deixei um pouco de lado, mas no mais eu fui pegando coisas que eu usei no passado, né? Muito no passado. Vamos lá, começando. E isso tudo que eu peguei aqui foi de informações de pessoas. Eu não anotei o nome das pessoas porque foi muita gente, apesar de o vídeo ter bem pouquinho visualização, mas essas pessoas, essas pessoas que viram, ficaram realmente assim tocadas e me mandaram mensagens. Vamos lá. Primeira coisa que eu peguei. Gente, antigamente as crianças, os adultos, todo mundo queria tirar uma foto. Tirava a foto, só que a foto chamava binóculo. A foto chamava binóculo. Era assim, era uma coisinha assim, compridinha. Oh meu Deus, eu não sei nem fazer como é. Você botava assim perto do olho e via aquele coisinha assim, e a fotinha tava aqui. Você via aquilo longe, desocado e tal. Mas todo mundo da minha época garanto que tem uma foto de binóculo. Eu chamo binóculo, mas eu não sei nem se o nome é assim, um binóculo. A foto era naquele negocinho ali, que a gente tinha que enfiar o olho para enxergar. Vamos lá. No tempo da minha infância, na minha juventude e tal, tinha o orelhão, surgiu o orelhão, e para usar o orelhão tinha que ter uma ficha. A ficha era uma moedinha com 2 risquinhos que você encaixava, tinha o tempo certo de usar, não lembro quantos minutos era, você usava e depois caía a ficha, você podia estar começando a dizer o assunto. Quando caísse a ficha já era, né? Geralmente os orelhões tinham uma fila atrás, então você nem podia ir comprar a ficha e voltar, porque já tinha outra pessoa, você tinha que pegar a fila lá atrás e antigamente, logicamente, quem não tinha telefone em casa, que era 99,9% da população, no início não se tinha o telefone, depois que todo mundo ficou colocando o telefone em casa, porque ficou mais acessível, né? Todo mundo entre aspas, né? Nem todo mundo. Vamos lá. Outra coisa, gente. Antigamente, meu Deus do céu, tinha o interruptor das lâmpadas. Hoje em dia você vai na parede e faz assim, né? Antigamente, eu vou explicar pra vocês, viu? Pra quem não sabe, pra quem sabe vai saber na hora. Era um fio pendurado assim no meio da casa e aqui tinha uma coisinha comprida, uma bolinha comprida. Não é uma bolinha, um negocinho assim que você fazia assim, ó, pra acender. Aí acendia a luz lá, fazia assim, ó. Aí acendia, é o interruptor. Quem viu esse interruptor, quem é desse tipo, sabe do que eu tô falando. Vamos lá. Sim, eu falei com relação à foto do binóculo, depois surgiu as máquinas fotográficas acessíveis, que todo mundo, a maioria, muita pessoa podia comprar, mas as máquinas funcionavam assim. Tinha filmes que você abria a máquina para colocar o filme. O filme podia ter 12 poses, 24 ou 36, que era o máximo. Pronto, se você fosse conhecer o mundo, você só podia, o máximo de foto seria 36. Outra coisa, você não via não, viu? Você não via não a foto como ficou, se prestou, se não prestou, nada. Só ia saber quando fosse revelado. Você levava lá no foto e o pessoal revelava em negativos. Você podia ver qual foto escolher ali para revelar, ou mandava revelar tudo, perdia metade, perdia metade. Era desse jeito, não existia outra opção, né? Hoje em dia você tira trilhões de fotos. Vamos lá.
Minha gente, como é que eu pude esquecer isso? O colchão de capim, gente, o colchão de capim seco, era. Pelo menos eu dormi muitos e muitos anos naquele colchão, tinha a cama normal, e em cima um colchão, geralmente era um tecido chamachita, um tecido aqui muito legal no Nordeste, que a gente usa muito para fazer roupa de festa junina, e a chita cobria aquele amontoado de capim seco, capim bem seco, e costurava e tal, e ali era o nosso colchão, e eu dormi muitos e muitos anos, viu, num colchão assim. Quando eu ganhei um colchão de espuma, vixe, eu era a pessoa mais rica do mundo. Vocês sabem do que eu tô falando, quem já dormiu em colchão de capim seco, vai deixando aí, viu? Fui só eu não, muita gente. Sim, a televisão lá, a primeira televisão que teve na minha casa, eu já tinha 11 anos, era uma televisão preto e branco, lógico. Mas papai, como era muito criativo e muita gente também, comprou um plásticozinho colorido. Esse plástico, ele era tipo furta-cor, tinha vermelho, amarelo, azul no plástico. Aí papai botava assim na frente da televisão, não sei se colava. Tinha também uma tela que era durinha, mas a minha casa era como um plástico adesivo, não sei, que a gente via a imagem assim, uma parte vermelha, uma parte amarela. Juro, pra quem é novo não sabe não, mas no meu tempo sabe, tudinho aí sabe, viu? Outra coisa, gente, uma coisa que existia no tempo da minha juventude, ou seja, isso é há muito tempo, aqui no Nordeste a gente chamava assustado. É quando os jovens se reuniam para dançar. Os homens levavam as bebidas, as mulheres alguma comidinha, quem bebesse bebia, quem não tomava refrigerante. O foco principal daquele encontrinho era dançar, né? E conhecer os meninos. Inclusive, eu conheci o pai de meus filhos num assustado e cheguei a casar e vivi o tempo que tive que viver, né? Então servia para isso e era muito gostoso, viu? Assustado. Olha que para as meninas conseguirem ir para um assustado desse era um sacrifício, mas sempre era realizado na casa de um jovem ou de uma jovem, e a mãe e os pais estavam por ali, viu, vigiando. E aí tinha a hora de sair, tinha aquele negócio todo de antigamente, porque hoje não existe mais esse negócio, né? Vamos lá, próximo. Gente, eu esqueci de dizer das brincadeiras de rua, uma brincadeira que eu brinquei demais, talvez seja a brincadeira que eu mais brinquei no passado, quando eu era criança. Eu falei só do banho de chuva, mas era a brincadeira de queimado. O que é queimado? É assim, você joga a bola, tem um grupo de lá, grupo de cá, uma linha no meio. Você joga a bola pro outro, conta, né? Não sei se era até 3, até 10, não lembro. 1, 2, 3, aí depois chega a hora de queimar o outro. Queimar é o quê? Você pegar a bola e lascar nas costas, em qualquer parte do corpo da outra pessoa, para queimar vivo com a bola. Então isso eu brinquei muito, brincava muito na rua, até da hora de mamãe chamar eu e meu irmão e botar pra dentro de casa, né? E era permitido, não tinha perigo não antigamente. Outra coisa, eu falei acho que do lampião, não foi? Eu falei do lampião, minha gente, acho que sim. No outro vídeo eu falei dos lampiões de gás, né? Mas eu esqueci de falar daquela lamparinazinha que o pessoal fazia com lata de leite ninho, qualquer latinha, se fazia aquela lamparina com aquele cordãozinho de tecido, de algodão, tocava fogo ali em cima, também servia para iluminar as casas, né? Eu falei só do lampião, mas tem essas lamparinas, eu vivi muito isso aí, né? Gente, quem é do meu tempo sabe da balança com os pesos soltos, aquela balança que tinha o peso de 5 quilos, tinha o peso de 10, de 1 e tal, todo tipo de peso. Botava um, não dava, botava mais um, botava, entendesse? E no tempo que eu destalava fumo, eu sou da terra do fumo, né? Então teve uma época que eu destalei bastante fumo, que eu até tenho um vídeo no canal sobre essa minha experiência, que eu destalei bastante fumo. Então o fumo era pesado dessa forma, com os pesos soltos. Os pesos eram tipo um redondinho assim, e tinha em cima 5, 10 marcando, né? E assim ia se somando para ver o peso que queria alcançar. Deixa eu ver.
A quartinha, eu falei do filtro, falei do pote, esqueci de falar da quartinha, minha gente. Quartinha é um potinho menor que se botava assim em cima da mesa, também com a mesma finalidade, que é esfriar a água, deixar a água ali frinha para quando quisesse beber, e como era menos, era mais fácil de esfriar, né? Outra coisa, gente, esse eu não consegui lembrar o nome, mas eu coloquei aqui o tripé, eu acho que a gente chamava na minha casa de tripé. Toda casa de antigamente tinha, as mães tinham várias panelas de alumínio super areadas chamam, aqui a gente chama areada, brilhando, né? Minha mãe dava um brilho nas panelas que ficava, era um espelho. Então tinha aquele negócio de ferro com ganchinhos assim, que botava as panelas penduradas assim, ó, era como se fosse uma árvore de Natal, e a ostentação eram as panelas areadas. Antigamente se usava muito isso. Outra coisa, o pinico, minha gente, olha, pinico. Antigamente as casas não tinham banheiro dentro de casa, o banheiro era do lado de fora de casa, né? Então, para não levantar no meio da noite, para não passar um vento, quase todo quarto tinha um pinico. Para que servia esse pinico? Geralmente era de estanho. Estanho é aquele material quando você pega, faz barulho, né? Então você botava debaixo da cama, quando quisesse fazer xixi, arrastava o pinico, fazia xixi no quarto, derramava ao redor, era assim, minha gente. Era desse jeito, não tinha problema nenhum, né? E eu usei muito, gente. Outra coisa é a saia de preguinha para as meninas de antigamente. Quem é da minha época sabe que teve a saia de escola, que era a saia cheia de preguinha, aquelas pregas assim. Para passar ferro tinha que passar tudo do ladinho certinho, para ficar bem passadinho com as preguinhas, tudo pro lado só. Outro, a fita cassete que eu falei, a fita que botava no tocador de fita, a gente tinha que ter um lápis para girar a fita. Dei uma paradinha, mas estou voltando aqui. A fita tinha o lápis para enrolar a fita, porque aquela fitinha que ficava dentro da fita, às vezes se soltava todinha. Bastava enganchar lá e soltava assim a fita, então pegava o lápis e ia enroscando assim para deixar normal. Então uma fita cassete, e sem o lápis não existia. Tem que ter um lápis ou caneta, alguma coisa para enroscar, sabe? Deixa eu ver. Gente, existiam uns pirulitos que passava vendendo na rua, e ele vinha em cima de uma base de madeira cheia de buraquinhos. Os pirulitos tinham forma de cone, mas bem pequenininho, né? E os pirulitos ficavam ali dentro, como um guarda-chuvinha fechado. O desafio maior da gente comprava aqueles pirulitos para comer o docinho, era tirar o papel. Eu muitas vezes comia com papel, com tudo, não conseguia ficar no resto, eu comia, era uma delícia aqueles pirulitinhos, né? E tinha os roletes de cana. Quem nunca ouviu falar em roletes de cana? Roletes. Eu chamava roleto, mas acho que é roletes o nome. É a cana cortadinha em rodelinhas, enfiada num tipo um palito de churrasco. Aí chamava rolete de cana. A gente comprava os roletes, entendeu? Delicioso. Existia. Se você nunca viu, porque você não é desse tempo, viu? O quebra-queixo, que é um doce que vende, ainda hoje eu acho que deve ter nas feiras, né? Mas desde o tempo antigo passava na minha porta, ai, quebra-queixo, ai, quebra-queixo. É uma delícia, é um doce feito de coco, misturado, tem uns que tem amendoim, e vende também numa bancadazinha assim, e o homem corta com uma espátulazinha que já vem no negócio e bota no papel e diz, tome, é gostoso demais. E quem é do passado conheceu aquela bala soft, né? Aquela bala redonda assim, que você começava a chupar e de repente você ia sorrir, esquecia e engolia. Que ela deslizava na boca, né? Gente, antigamente as unhas da gente, quando manchava de branco, a gente acreditava que tinha mentido. Então, por ter mentido, tava com aquela mancha. Várias vezes eu cheguei no colégio escondendo, que eu não costumava pintar as unhas, né? Escondia minha mão assim na hora de conversar com as colegas que eu tinha mentido, e tava a manchinha branca lá.
Sim, outra coisa, antigamente você terminava a quarta série, que ia para a quinta série, você tinha por obrigação passar por um exame de admissão. Eu passei por esse exame, porque eu saí da escola Rotary Pública e fui para o Colégio Bom Conselho, que ganhei uma bolsa lá no colégio, aí passei pelo exame de admissão, é tipo uma prova, é um vestibular para você ir para a quinta série. E eu passei, graças a Deus. Mas conheci pessoas que não foram aprovadas, viu? A máquina de datilografia é muito do meu tempo. Existia até curso de datilografia. As secretárias todas tinham que ter aquele curso. Eu, particularmente, nunca aprendi a mexer naquele negócio que doía meus dedos e eu desistia, viu? Outra coisa, a lista telefônica que existia. Minha gente, a lista telefônica, sem mentira nenhuma, era um livro dessa grossura aqui, dessa grossura, cheio de números e nomes e tal. E a gente achava o número das pessoas pelo nome, a gente procurava o nome e achava o número do telefone, da clínica, do hospital, de não sei, tudo naquela lista, viu? Naquela lista. Quem é do meu tempo sabe do que eu tô falando, né? E outra coisa que se usava muito, hoje em dia tá meio demodê, fora de moda, é dar a benção ao pai, à mãe, benção pai, benção mãe de manhã, à noite a mesma coisa, benção pai, o pai tinha que pegar na mão, beijar a mão do filho, o filho beijar a mão do pai e dar a benção aos avós, dar a benção aos padrinhos, dar a benção aos tios, as pessoas assim mais velhas que a gente respeitava da família, todo mundo era obrigado a dar benção. Se não desse, o parente chegava e dizia, cadê a benção? Cadê a benção? Olhe, a gente dava chamava benção aqui no Nordeste, né? Mas é benção. As fraldas que eu usei, todos os meus filhos, fraldas de pano com broche, aqui a gente chama broche, em alguns lugares chama alfinete, que geralmente na cabecinha do broche tinha um enfeitezinho para tornar mais infantil, sendo que aquele de infantil não tem nada, né? Se o broche se abre no corpinho do bebê, com certeza corta. Então é o cuidado maior do mundo que você tinha que ter. É um alfinete assim, para fechar aquele broche, para não deixar o neném exposto ao perigo. Mas usei broche em todos os meus filhos, e até na minha filha caçula ainda era broche, que nunca tiveram aqui fralda descartável, acho que nem tinha condições de comprar fralda descartável, né? Deixa eu ver. Sim, a máquina de costura. Naquela época, minha mãe costurava, viu, gente? Eu sei disso muito bem. Era a máquina de costura Singer, aquela máquina preta, que a máquina tinha um pedal, gente. Era um negócio assim que a costureira fazia assim, tchum, 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 costurando, via a máquina nos pés. Era um sacrifício. Eu sei que minha mãe costurava, minha mãe teve até outro tempo desse. Tem muita máquina por aí, hoje em dia o povo usa como um enfeite de casa, né? Mas era desse jeito. Sim, deixa eu ver. Outra coisa que era obrigatório nos colégios era cantar o hino nacional no pátio, com a mão no peito, em posição de respeito. Todo mundo tinha que cantar. E quem estudou no Colégio Bom Conselho sabe muito bem que o doutor Moacir ainda ficava circulando com aquela cara bem séria, olhando pra gente, pra ver quem conversava, quem estava fora do limite. Quando fosse para a sala de aula tinha que ser enfileirado. Na fila, agora saia da fila, enfileiradinho, para entrar com respeito na sala de aula, né? E quando chegava na sala de aula, na maioria das vezes, as carteiras era para sentar de 2. Sentava de 2. E se tinha prova, não podia filar, tendo um aqui e outro aqui. Puxa, a gente de vez em quando, e o outro que estava aqui tinha que botar o braço assim, né? E se deitava para cá, que era para não deixar o outro filar. Mais ou menos assim. Mas eu estudei em cadeira de 2 durante muito tempo, né? E na escola também tem aquele lápis com tabuada. Acho que ainda existe o lápis com tabuada. Mas na época de prova, isso eu vi mais quando eu lecionava, né? Eu pedia para os alunos não levarem lápis de tabuada, que era para ver se sabia as continhas na ponta da língua, né? Eu acho que agora foi tudo, né, minha gente? Pelo menos do que as pessoas passaram para mim depois. Ah, você esqueceu isso, você esqueceu aquilo. O que mais eu senti foi ter esquecido o colchão de capim, porque eu dormi a minha infância todinha. Tá bom, meus amores? Meu beijo carinhoso. Obrigada por tanta interatividade. Espero que o dia de vocês seja de bênçãos. Fiquem todos com Deus e até breve.